Eu vou ficar encarregado de fazer uma parte no encontrão. E não vou mentir, eu não tava estudando a minha lição. A nossa lição vai falar sobre por toda a eternidade. E cara, pra mim esse conceito de eternidade é uma coisa que eu não consigo imaginar, sendo bem sincero. Porque mesmo que na Bíblia fale que será pelos séculos dos séculos, mas eu penso, pô cara, como, como eu vou viver algo que eu ainda não vivi? É tipo, saudades do que a gente ainda não viveu. Mas, pô, tem uma charge aqui que tá muito legal. Porque mostra. Deixa eu abaixar um pouquinho aqui. Ó, aqui tá mostrando Jesus e tem uma ampulheta. E tipo, o tempo tá acabando. E aí Jesus pega e vira assim. Vira como se tivesse de fato virando a chave. E aí o tempo simplesmente para de cair. E aí tá dizendo assim: comigo o tempo não acaba. E isso é incrível, cara. Como assim o tempo nunca mais vai acabar, meu? E aí a gente vai falar sobre a Nova Jerusalém, sobre o Rio da Vida. Eu grifei algumas partes aqui dizendo assim: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isso, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. E esta será a segunda morte. Um dos 7 anjos, que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, aproximou e me disse: venha, eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Ele me levou no espírito a um grande alto monte e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus. Ela resplandecia com a glória de Deus, e o seu brilho era como uma joia muito preciosa, como jaspe, claro como um cristal. Tinha um grande alto muro com 12 portas e 12 anjos junto às portas. Nas portas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. Havia 3 portas do Oriente, 3 do Norte, 3 do Sul e 3 do Ocidente. O muro da cidade tinha 12 fundamentos, e nele estavam os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Eu vou falar das partes que eu grifei, que pra mim daqui são as mais impactantes, mas já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Eles verão sua face, e o seu nome estará em suas testas. Não haverá mais noite. Eles não precisarão de luz de candeia, nem de luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão para todo sempre. O anjo me disse: estas palavras são dignas de confiança e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que vem em breve. Feliz é aquele que guarda as palavras de profecia deste livro. Então me disse: não cele as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. Continue injusto a praticar injustiça. Continue imundo na imundícia.
Continue o justo a praticar justiça, e continue o santo a se justificar, a santificar-se. Felizes os que lavam suas vestes, e assim têm direito à árvore da vida, e podem entrar na cidade pelas portas. O Espírito e a noiva dizem: vem! E todo aquele que ouvir, diga: vem! Quem tiver sede, venha, e quem quiser, beba de graça da água da vida. Declaro a todos que ouvem a palavra desta profecia deste livro: se alguém lhe acrescentar algo, não lhe acrescentará Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro. Se alguém tirar alguma coisa, alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida, na cidade santa, que são descritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Cara, eu não sei como que deve ser, mas imagina um lugar onde não vai haver morte, onde a gente não vai mais perder ninguém que a gente ama, onde a gente não vai envelhecer, onde a gente vai poder voar, vai poder viver para sempre. Eu falo dessa questão de viver para sempre como sendo uma incógnita para mim, porque nós seres humanos, se tivermos muita sorte, a gente vive ali em torno de 80 anos por aí. Ou muito menos. Eu acredito, não sei se eu contei, mas nesse mês foi um mês que o meu amigo perdeu o pai dele, o Pedro perdeu o pai dele, a Amanda perdeu a avó dela, os dois morreram pelo câncer. E aí eu lendo isso aqui, eu vejo que Deus está preparando uma coisa incrível pra gente. E eu não sei, pra mim, é que eu não consigo mensurar o que seria o eterno, sabe? Pra todo sempre, um lugar onde, de fato, o tempo para de escorrer, cara. O tempo não vai acabar mais. Porque com Jesus o tempo não vai acabar. E isso, o título por toda a eternidade, pra mim, eu não sei explicar, porque eu não sei o que é eterno. Eu não sei. Mas isso, imagina um lugar, pô, só da gente imaginar um lugar onde as pessoas não vão sofrer, um lugar onde as pessoas não vão morrer, um lugar onde a gente vai poder ser inteligente, um lugar onde a gente vai poder ter um corpo transfigurado, um corpo onde foi sempre aquilo que Deus preparou pra gente. Eu costumo vir aqui para falar de trabalho, mas sobre pensamento, sobre reflexão. Eu não sei se você acredita em Deus, mas Jesus veio aqui, Ele morreu pela gente. Ele existe, Ele tá agora intercedendo por nós. Eu não sou uma pessoa boa, preciso melhorar muita coisa na minha vida. Eu tô vendo agora que tá torto aqui. Mas, não, eu achei que eu tinha parado. Mas buscar a justiça é o meu objetivo. Eu não sou bom, eu erro muito, eu tenho muitas falhas, eu sou um pecador, mas Jesus morreu por mim. Preciso pedir perdão realmente pelas coisas erradas que eu faço, por tudo que eu faço que deixa o Senhor triste. E aí eu penso que Ele morreu por mim, Ele tá intercedendo por mim e Ele me ama. Porque não existe amor maior do que alguém de fato morrer, dar a vida por alguém que muitas vezes o rejeita. Quantas vezes eu rejeitei Jesus? Quantas vezes ainda assim Ele fala: meu filho, você só precisa se aproximar de volta, só precisa pedir perdão, só precisa
querer que eu esteja perto de você. E ele ainda me convida para morar com ele por toda a eternidade. Se isso não é amor, eu não sei o que é. eu não sei explicar, mas por toda a eternidade. Imagina a gente vivendo infinitos 80 anos. Onde a gente não vai envelhecer, onde a gente não vai se machucar, onde a gente não vai se cortar, onde não vai haver pessoas querendo explorar as outras, onde não vai existir o mal, não vai ter pecado, não vai ter ganância. Eu não sei explicar o que seria isso, mas não é fantasia. Eu acredito. Eu acredito. E eu preciso fazer a minha parte. Jesus também fala, faça tua parte que eu lhe ajudarei. Preciso fazer mais a minha parte. Preciso acreditar ainda mais. Vamos estudar comigo aqui. Inclusive eu tô estudando porque a gente vai ter um encontrão e a Ângela passou o desafio para mim de passar a lição dos jovens. E aí eu tô aqui estudando. Fazia uns dias que eu não estudava a minha lição, mas obrigado, Ângela. O que o futuro reserva para você? O que vem pela frente? Pensar nisso pode ser, ao mesmo tempo, desafiador e empolgante, assustador e maravilhoso. Mas lembre-se, Jesus é fiel e suas palavras são verdadeiras, e eu acredito. Haverá sim tempos turbulentos, porém ele prometeu que jamais nos deixaria e nos abandonará. Jesus cumpre exatamente o que disse. Sempre foi assim e sempre será. Ele nos garante que aquele, porém, que fica firme até o fim será salvo. Independente de quantos dias ainda nos restam aqui na terra, precisamos fixar os olhos em Jesus. Essa questão de pensar no futuro é um pouco estranha. Porque a gente não controla o futuro. Talvez por isso seja tão estranho pensar nele. A gente tem um fluxo de, às vezes, só do próximo segundo, às vezes nem deles, ou só no segundo atual que a gente tem, de certa forma, um controle. Porque agora eu estou escolhendo estudar isso aqui. Mas eu não sei o que eu vou estar fazendo daqui a um tempo, ou eu não sei o que reserva para mim daqui a um tempo. Então é muito estranho essa parte, porque eu não sei se é intrínseco do ser humano querer ter o controle das situações, mas quando eu vejo essa situação aqui, me bate muito essa questão. Controle. É tipo o Memento Mori. É tipo, lembra-te que vai morrer. Ou até mesmo o Premeditatum Malorum. Não é nem só do pior que pode acontecer. É eu estar escolhendo o que eu estou fazendo aqui. Porém, ele prometeu que jamais, independente de quantos dias ainda nos restem na terra, precisamos fixar os olhos em Jesus. É isso. Isso nem sempre é fácil no mundo que tenta nos distrair a todo instante. Mas como Davi, podemos afirmar: os meus olhos estão sempre voltados para o Senhor, pois só Ele tira os meus pés da armadilha. Salmos 25:15. Alguém já lhe perguntou o que você mais espera viver na eternidade? Uma criança talvez responda: montar num tigre. Pô, mas você imagina, velho, montar num tigre, num leão, nadar com a baleia, voar com os pássaros. Nossa, isso deve ser incrível. Escorregar pelo pescoço de uma girafa ou voar para outros planetas. Cara, isso pra mim... Como assim, né, mano? Voar para outro planeta. Um adolescente pode dizer: não ter mais lição de casa, ou explorar o céu com os amigos, livres de qualquer custo. E um grupo de adultos talvez responda: viver onde não há dor, sofrimento nem morte, ou abraçar de novo quem amamos. Tudo isso aponta para realidades da vida eterna, mas é só o começo do que nos aguarda no novo céu e na nova terra. O desejo pela eternidade arde em nosso coração. No íntimo, sabemos que a vida é mais do que o aqui e agora. A maior de todas as
todas as bênçãos do céu será ver Jesus e agradecer-lhe face a face por tudo que fez por nós neste mundo de pecado. Vamos derramar diante dele nossa adoração por nos salvar ao entregar-se por nós na cruz. Diremos: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Cara, muito doido isso. Como assim? Você vê, é tipo você ver o herói da sua vida. A pessoa que morreu por você. Cara, é inconcebível. Como alguém morre por mim, cara? Não tem lógica. O amor de Jesus, eu acredito que não há lógica. Porque lógica não consegue explicar. Então, olhando, eu vejo quão miserável eu sou. A noiva. Quando estava exilado na ilha de Patmos, o apóstolo João recebeu uma visão de como será quando formos reunidos no céu, reunidos com Deus para sempre. Para descrever essa união entre Deus e o seu povo, eu vou colocar aqui para estudar, porque eu tô... João recorreu à imagem de um casamento. É um tempo de expectativa. Movidos pelo amor, os noivos contam os dias até o casamento, quando enfim passamos a viver juntos. No grande dia do casamento, a noiva está radiante e todos querem vê-la. O casamento marca um novo começo para os dois. Assim também será com o nosso relacionamento com Deus quando Cristo voltar. Jesus está preparando um lugar para nós. Está lá em João 14, do verso 1 ao verso 3. Não se perturbe o coração de vocês, creem em Deus e creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu não lhes teria dito. Vou preparar-lhes um lugar. E se eu for e lhes preparar um lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Pô, cara, ele quer que a gente esteja com ele, velho. Olha que doido. O cara morre por mim. Não, primeiro, ele sai da casa dele, vem na minha casa, assume o erro que eu cometi, morre por mim, volta pro juiz para interceder por mim e me quer que eu esteja ao lado dele. Quão miserável homem que sou por não prestar atenção em todas essas coisas. Quantos atos de amor Jesus fez por mim. E faz, porque agora, nesse momento, ele está intercedendo por mim perante o Pai. Olha lá o Victor. Cara que erra, mas eu amo ele. Cara que falha, mas eu amo ele. Bom, o Gabriel tá ali, ó. Dá oi, Baio. Dá oi. É o meu irmão. Quão miserável homem que sou. Jesus está preparando um lugar maravilhoso para nós. Um lugar tão extraordinário que palavras humanas não lhe dão nem conta de descrever. Como disse Ellen, a linguagem humana não consegue descrever a recompensa dos justos. Será conhecida apenas por aqueles que a contemplarem. Nenhuma mente finita consegue compreender a glória do paraíso de Deus. Eu penso exatamente isso quando eu tento descrever a eternidade. Porque a gente não vive na eternidade, a gente é uma eternidade de 80 anos. E olhe lá, mesmo que a gente passe dos 80,
A gente ainda vive cheio de doenças, cheio de dor, hérnia de disco, dor na coluna, osso fraco, às vezes com uma doença crônica, diabetes, pressão alta. Cara, a gente não vive de forma. A gente não sabe o que é viver, de certa forma. A gente tem um lapso de momentos bons da vida que às vezes perduram por 80 anos. Eu acredito para mim que por conta do pecado a gente morre, por conta dele a gente tem as doenças, a gente padece. O nosso corpo, eu acredito que a gente não foi feito para ver a morte. Não sei você, mas quando a gente foi enterrar o pai do Pedro, sabe aquela sensação que não era para isso acontecer? Eu acredito que é exatamente isso. A gente não foi feito para ver a morte. A gente não foi feito para ver nada disso. Mesmo sem compreender plenamente como será um novo céu e nova terra, Deus mostrou esse futuro a João, para aquecer a nossa esperança e nos preparar para o casamento, que em breve acontecerá. Por isso Paulo nos convida: pensem nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra. Deus está preparando tudo com muito cuidado e não deseja que esse casamento nos pegue de surpresa. Ai, tenho a impressão que tá preto. O universo inteiro assistirá a esse acontecimento, e nós estaremos no centro dessa história. Nesse momento, nos uniremos à noiva, a cidade para a qual Jesus nos levará em sua segunda vinda. É interessante observar que, ao mesmo tempo, a Bíblia chama o próprio povo de Deus de noiva. Afinal, moraremos na cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparado como a noiva enfeitada para o seu noivo. Essa descrição da cidade santa mostra uma ligação íntima entre o povo e a cidade. Ambos são chamados de noiva. Apocalipse 21 apresenta em detalhes a cidade santa, a Nova Jerusalém, que é a capital do reino e o representa. Assim ela é chamada de a noiva, a esposa do Cordeiro. Fico só pensando como vai ser um lugar que a gente vai poder ter um novo corpo, poder ser o melhor que a gente poderia ser, onde não vai morrer, onde não vai ter doença, onde a gente vai ter um corpo transfigurado, onde a gente vai poder ver todas as pessoas que de certa forma já partiram, que a gente ama. E a gente vai poder ver nosso herói, pessoa que saiu do céu, se fez homem, deixou todo o poder que ele tinha e vai carregar para sempre as marcas daquilo que ele pegou e fez. Porque Deus poderia ter simplesmente estalado o dedo e recriar tudo de novo. Mas ele não fez isso. Deve ter algum motivo. Existe um plano de redenção. O plano da redenção aconteceu. A gente foi redimido. Jesus nos concedeu a graça. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, pois isso é dom de Deus. A gente é salvo pela graça. E Jesus ama a gente. Ele me ama. Perdão, Deus. E muito obrigado, Jesus. Eu sou nada sem ti. Tamo junto.